Meu nome é Arthur Lourenço, tenho 29 anos, e sou casado. Minha esposa se chama Bárbara, nós temos um filho de 8 anos que se chama Pedro. Resido no estado do Rio de Janeiro. Vou relatar aqui um fato que ocorreu comigo e minha família, quando montamos um acampamento, para passar nossas férias. Enquanto Pedro e eu montávamos a barraca, Bárbara fazia alguns sanduíches e temperava alguns pedaços de carne, para colocarmos em uma improvisada churrasqueira, que eu havia preparado. Após nossa refeição, sentamos em frente ao lago, e ficamos apreciando a bela paisagem que nos cercava. O local era muito bonito. O conjunto de mata, montanha e o lago, nos dava a impressão que estávamos em alguma parte dos Alpes suíços. Quando a noite chegou, decidimos que acenderíamos uma fogueira, e ficaríamos assando mais alguns pedaços de carne, enquanto apreciávamos a luz da lua na superfície do lago. Eram quase 19 horas, quando consegui acender a fogueira. A gente estava muito alegre com as brincadeiras de Pedro, que aproveitava a luz da fogueira, que projetava sombras das suas pequenas mãos, que ele dizia ser um bicho que pegaria a mamãe e o papai. Bárbara e eu encenávamos ter medo, e ele se divertia, gargalhando muito. Quando achava que estava nos assustando de verdade, ele dizia que era tudo brincadeira das mãos dele, e assim nos divertíamos com a felicidade dele. E entre uma de nossas várias risadas, ouvi sons estranhos que pareciam estar em várias outras direções ao mesmo tempo. Para não assustar Pedro e Bárbara, me levantei dizendo que a natureza estava chamando. Peguei uma lanterna e fui até o local, de onde julguei ser a origem daqueles sons que havia percebido. Me aproximando, vi alguns galhos com folhas se movimentarem. Apontei para o local e vi uma espécie de animal peludo, que parecia com um cachorro. Esse animal nem prestou atenção na minha presença. Ele estava comendo algo preso em suas garras, acho que ele comia um javali. Apesar da lanterna estar iluminando aquela coisa, ela não esboçou reação alguma, apenas continuava fazendo sua refeição. Fui me afastando bem devagar, tentando não fazer barulho. Aquele estranho animal não se parecia com nada, ou com algo do meu conhecimento. Não sei se era um cachorro, aliás, o odor que dele exalava era idêntico a pelos de cachorro molhado, era bem nauseante. Sem ter a intenção de causar pânico, chamei Bárbara e Pedro, e pedi que entrassem no carro, e logo em seguida, falei: "Filho, onde está seu celular? Você não estava querendo brincar com um joguinho?" Pedro, empolgado, falou: "Então posso jogar?" "Sim, filho, claro." E completando, pedi para que ele colocasse o fone de ouvidos, para que o barulho do game não atrapalhasse minha conversa com Bárbara. Pedro obedeceu, e ficou distraído brincando. Bárbara, atenta a tudo, esperou que Pedro não mais estivesse prestando atenção em nós, falou: "O que foi, Arthur? Sei que não estamos dentro do carro para ver Pedro jogar. Por que estamos trancados dentro desse carro, em uma noite tão bonita?" Fechei todos os vidros, e em um tom baixo de voz, comecei falando: "Tem uma fera ao redor do lago." E continuei dizendo. Ouvi um som estranho, vindo de uma moita, a uns metros de nós. Tinha uma espécie de cachorro muito grande, e ele estava comendo um porco. Iluminei com a lanterna, e ele nem se virou para me olhar. Então, saí de fininho, e quis trazer vocês para a segurança do carro. Bárbara me olhou assustada, porém pensativa, desviando o olhar, ficou observando pelo vidro da janela, tentando enxergar algo lá fora. Próximo ao nosso carro, ouvimos sons de passos pesados. E um fétido odor de cachorro molhado impregnou o ar. Aquela besta rondava nosso acampamento. Pedro estava distraído em seu jogo, mas por algum motivo, olhou para fora, e viu uma figura grotesca perto de nossa fogueira, e imediatamente chamou minha atenção e falou: "Pai, que bicho é aquele?" Bárbara e eu olhamos na direção apontada por ele, e vimos aquela horrível criatura ali, parada, mexendo com o fogo.
De repente, aquela coisa pegou um pedaço de madeira que estava em chamas, e o atirou no lago. Mas, aquele gesto brusco, fez com que o fluido, que usei para acender a fogueira, caísse nos troncos em brasa, e uma labareda imediatamente se formou. Aquela repentina chama, fez o monstro se assustar, e rapidamente correu para a mata, dando um pavoroso grito. Ficamos em silêncio, dentro do carro por um bom tempo, não sabíamos se a criatura retornaria. Mas por fim, com tudo quieto, sem a presença do monstro, arrisquei abrir o vidro, e tentar ver melhor se havia algum movimento lá fora. Nada se movia, apenas se ouvia o som das águas tocando as margens do lago. Então, resolvi me arriscar um pouco, e bem devagar, abri a porta, afinal, todos precisávamos sair para esticar um pouco as pernas. Bárbara, porém, me pedia para que eu não abrisse, me dizia que Pedro estava muito assustado com aquilo que acabamos de ver, e ela também tinha muito medo da fera nos atacar. No entanto, eu precisava verificar, não podíamos simplesmente ficar dentro do carro e esperar. Aliás, o carro não nos protegeria, se aquela coisa resolvesse nos ferir. Acho que, facilmente quebraria os vidros e nos tiraria de lá. Portanto, seria necessário procurar um abrigo em melhores condições de nos proteger. Ainda um pouco relutante, Bárbara acabou cedendo, apenas me pediu para ter cuidado. Com a intenção de dar mais tranquilidade a ela, disse que teria cautela. Vasculhei em várias direções, e com muito receio, fui até o local, onde havia visto o monstro pela última vez. Cuidadoso, parei, e fixei meu olhar em uma direção. Então, devagar, Bárbara foi saindo do carro, e aconselhou Pedro, para que lá ficasse, e que só saísse, quando ela ordenasse. Minha esposa foi se aproximando lentamente. E em um tom baixo de voz, chamou por meu nome. Mas, eu estava atento, olhando para um certo ponto da mata. Ela chegou mais perto e falou: Arthur! O que você está olhando? Continuei calado, apenas fixei meu olhar para aquele ponto. Bárbara, tocando em meu ombro, falou: Amor! O que foi? O que está vendo? Desperto pelo toque dela, falei: Tem alguma coisa ali, posso sentir, e está nos vigiando. Bárbara, voltando seus olhares para o ponto que indiquei, apurou sua visão, para tentar enxergar algo na escuridão da mata. Nas mãos dela, havia uma lanterna, e instintivamente, ela apontou para o local, e acendeu. Naquele momento, 2 pares de olhos vermelhos apareceram, e uma espécie de uivo se fez ouvir. Após o uivo, aquela coisa aprofundou mais para dentro da mata, e os olhos sumiram. Pedro, saindo assustado do carro, e agarrando em minhas pernas, falou: Pai! Tem algo que está rondando o carro, estava farejando no vidro. Bárbara apontou a lanterna, e vimos algo correr para a escuridão da mata, e uivar. De repente, uma pedra foi lançada em nossa direção, e atingiu uma árvore que estava à nossa frente. Logo em seguida, outra pedra chocou-se novamente no tronco da mesma árvore. Não sabíamos de que direção aquelas pedras vieram, parecia que vinha de vários pontos diferentes da mata. Só escutamos o som, quando elas se chocaram com a árvore, e caíram no solo. Assustados, corremos para dentro do carro e nos trancamos. Naquele momento, ouvimos os galhos na nossa frente se movimentarem. Algo estava vindo em nossa direção. Instintivamente liguei o carro, e acendi os faróis. Só pude ouvir uivos vindo de várias direções, e aqueles animais, seja lá o que forem, correram para a escuridão da mata, e desapareceram. Ficamos dentro do carro com os faróis acesos, e o motor ligado a noite toda. Quando amanheceu, nem recolhemos a barraca, apenas retirei alguns galhos quebrados que estavam no caminho, e conduzi o carro para longe dali, o mais rápido possível. Não sei que espécies de criaturas eram aquelas que haviam nos cercado, nas margens do lago, mas com certeza, elas não nos queriam ali. Chegamos a pensar que seriam lobisomens, mas, segundo as lendas,
essas criaturas são solitárias, e ali pareciam haver mais de um, ao menos 4 indivíduos. Nunca mais voltei no lago com minha família, mas já ouvi relatos de lá. Alguns turistas disseram que as matas que circundam o lago se movimentam e os ventos uivam. Boa noite. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem, ativar o sininho de notificações. Ajuda muito, se puderem curtir, comentar e compartilhar. Agradecemos a todos pela companhia. Até o próximo vídeo. Forte abraço.